Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física e hoje eu vou comentar as respostas de vocês à atividade de fixação que nós fizemos no fim de semana, na semana passada. Então, a ideia central aqui é que eu te pegue e a partir das respostas de vocês a gente então verifique se vocês estão compreendendo corretamente os conceitos, né, que nós trabalhamos e ao mesmo tempo sanar algum tipo de dúvida, algum tipo de equívoco, né, para que esses conceitos fiquem bem consolidados aí para vocês, tá certo? Então vamos lá. Considere um automóvel em uma estrada se movimentando, tá errado aqui, né? Se movimentando com velocidade de 80 km por hora, velocidade constante. Se desligarmos o motor, a velocidade do automóvel começa a reduzir até que ele pare. Assim, podemos concluir que o automóvel só consegue se deslocar a 80 km por hora se houver uma força atuando sobre ele, força gerada pelo motor. Considerando esse caso, podemos afirmar que a primeira lei de Newton está sendo contrariada? Explique o que acontece para evidenciar o que há de errado nessa conclusão. Então vamos ver as respostas de alguns de vocês. Não, o carro se locomoveu graças à força gerada pelo motor. Ele estava em repouso e foi atuada sobre ele uma força que o fez entrar em movimento. Quando a força parou de ser aplicada, ele começou a desacelerar, devido ao atrito que as rodas têm com o chão. Se não houvesse atrito, sua velocidade não diminuiria. Muito bem, resposta muito boa. O automóvel também, o automóvel também sobre o atrito das rodas com o chão. Então, esse atrito sofre como uma força negativa que faz ele parar. Então, é o mesmo princípio. Não, pois a força agindo que faz o veículo desacelerar, no caso, atrito. Muito bem. Sim. Assim, podemos concluir que o automóvel só consegue se deslocar... peraí, copiou a pergunta, né? Não somente uma força, mas também gravidade numa pista inclinada. Bom, se fosse aqui é uma reta, né? Olha lá, então... numa estrada se movimentando... Tá, ali não está escrito reta, né? Não, devia ter colocado reta ali, né? Uma estrada retilínea. Mas não é o caso de uma descida, tá? Que tem uma inclinação. Verdade, se houvesse uma inclinação, a componente horizontal da gravidade, ela faria com que o carro permanecesse acelerado, porque teria uma força. Isso eu digo no caso se essa força fosse maior que o atrito no carro, né? O atrito entre os pneus e o asfalto, ou o chão. Então aqui não é o caso, tá? Eu entendo que quem respondeu que existe sim a possibilidade, né, de uma pista inclinada, mas a intenção dessa pergunta não foi colocar componentes aqui da força da gravidade nos casos em que há inclinação, tá? Aqui é só pura e simplesmente horizontal, pensando em força gerada pelo motor e a força de atrito. O carro tem sua velocidade reduzida devido ao atrito do ar. Sendo assim, a primeira lei de Newton está atuando sobre o veículo. Verdade, tá? Não pode esquecer do atrito entre o asfalto também. Entra sim o atrito do ar. Ótimo. Sim, pois a força do motor não se anulou. A força do motor não se anulou. Bom, aqui se pensar em anular força seria como se houvesse a força do motor e a força de atrito sendo iguais. Aí o movimento aconteceria, né? O carro continuaria se movimentando, mas com velocidade constante. Tá bom? Nesse caso aqui a força parou, né? O motor foi desligado. Então permaneceu só o atrito e por isso então que o carro parou, né? A velocidade foi diminuindo. A tendência do carro é de continuar em movimento, mas não necessariamente para sempre. Existem fatores externos que vão parar o carro, de qualquer modo, se nenhuma força do motor for atuar constantemente no carro. Isso mesmo. Né? A força do motor é necessária para manter o carro em movimento. Quando ela para, simplesmente o carro vai parar. A tendência sempre vai ser parar. Por mais que a inércia mostre que a tendência é continuar em movimento, mas essa é uma situação em que não há o atrito, que não há força de resistência, né? Como disse aqui, fatores externos. Muito bem. Não porque a força que o motor aplicou que fez o carro andar.
e é por causa do atrito das rodas com o chão que o carro está desacelerando. Muito bem. Olha, no geral, fiquei muito contente com as respostas, né? Cada um do seu jeito escreveu aqui, mas sempre pensando no princípio correto. Né, que é a ideia de que se o carro para, não é porque a lei falhou, não foi a lei da inércia que falhou, e sim porque existem forças atuando que vão fazer esse carro parar, tá certo? Então, parabéns, vocês estão de parabéns no geral, muito boas as respostas, tá? E se houve algum equívoco aqui, é importante que vocês possam corrigir, tá bom? Eu entendi aqui quem falou do plano inclinado, não é? Deveria ter colocado aqui numa estrada reta, né? Para deixar bem claro qual era a intenção da pergunta. Bom, na outra questão, né, considere uma situação em que a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula. Você pode afirmar que esse corpo está parado? Explique com suas palavras. Sim, pois a força resultante das ações tem de ser maior que zero para ter movimento. Sim, pois as forças atuadas sobre esse corpo são iguais. Então elas ficam nulas e o corpo não se desloca. Ótimo. Não, pois há uma possibilidade de uma força está tentando para o corpo, mas por causa da inércia, a força contrária não consegue parar o corpo. Vamos corrigir isso aí. Até agora não tem nenhuma adequada. Vamos lá. Você pode afirmar que esse corpo está parado? Sim. Pois para um corpo se mover, necessita de realizar trabalho. E trabalho necessita de força para ser realizado. Isso quando ele está parado, né? Inicialmente parado, tá? Então, essa aqui eu estou vendo que foram respostas assim. Quando você pega um corpo parado, eu preciso exercer uma força sobre ele para ele andar. Verdade. Mas e um corpo já em movimento? Acho que é isso que vocês não perceberam, né? Lá no videozinho eu mostrei para vocês, eu vou mostrar aqui de novo. Você pode afirmar que... Não, tá bem. Sim, porque as forças que se anulam, impossibilitando que esse corpo se desloque. Não. Sem a força resultante, o corpo não pode se movimentar. Sim. Já que as próprias forças anularam as mesmas, o corpo permanece imóvel. O objeto está parado porque a força resultante das ações tem que ser maior que o anula. Bom, gente, aqui faltou um conceito muito importante que é o de equilíbrio dinâmico. Existem dois tipos de equilíbrio, o estático e o dinâmico. Eu pontuei isso na nossa aula, mas talvez vocês não tenham percebido. Então vamos pegar aqui de novo aquela simulação para que a gente consiga... Acho que está aqui em movimento. Qual que era? Acho que é essa daqui. Existem situações em que a resultante é nula, mas o corpo está em movimento, tá, gente? Então vamos deixar a força aqui, a soma das forças, tá? Então, um corpo parado. Aqui nesse caso, veja, se a somatória das forças é zero, o corpo não se movimenta, certo? E aí nós precisamos de uma força para fazer esse corpo entrar em movimento. E aí nós temos a velocidade, olha lá. Mas olha agora, gente, ele já está em movimento, somatória das forças é zero e a velocidade não diminui, né? Isso daqui é uma situação em que há equilíbrio dinâmico. Tá? Equilíbrio dinâmico. Então, veja só, é possível fazer isso com atrito? Sim, com certeza, olha só. Se eu pegar aqui e aplicar com uma força, ó, veja só, eu tenho o somatório das forças, vamos pôr os valores aqui. Olha lá, o somatório das forças, 61, entrou em movimento. Agora vamos deixar o somatório zero. Olha lá. A força de 94 para a direita, força de 94 para a esquerda, olha a velocidade. A velocidade é constante. Essa é uma situação de equilíbrio dinâmico, tá? Em que nós temos somatório de forças dando zero, mas a velocidade
Continua. E por que isso acontece? Porque para acelerar ou para frear, né, eu preciso de resultante. Então, para eu diminuir a velocidade, a resultante tem que ser também, não pode ser zero, mas no sentido contrário do movimento, né? Ó, se eu estou acelerando para a direita, agora eu quero frear, eu tenho que ter uma resultante para a esquerda. Olha lá, para diminuir a velocidade. A partir do momento que eu tenho resultante zero, não muda a velocidade. Não muda. E aqui eu tenho uma situação de equilíbrio dinâmico, beleza? Então grava aí. A primeira questão ficou ótima, foram ótimas respostas, né? Percebi que vocês entenderam bem tanto o que é força resultante quanto o que é inércia. Agora faltou só esse conceito de equilíbrio dinâmico na segunda questão, tá certo? Então pega no caderno, anota direitinho aí, para que tudo fique registrado e vocês não se confundam mais. Combinado? Então é isso, gente. Então façam esses registros e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.